é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou porque não os acreditava. 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 26 e 27. Esse texto, irmãos, eu dei um título para ele. Eu creio que os irmãos receberam aquele cartaz e viu muito bem lá o título. Aqui nós vemos a nossa vida, ela é feita de decisões, assim como foi também na vida de Jacó. E eu gostaria de iniciar dizendo que um dia todos nós precisamos tomar decisões, ou já tomamos em algum momento decisões, desde decisões pequenas como decisões grandes, tipo horário de tomar banho, horário de almoçar, horário de jantar, horário de acordar. Então eu acredito que todos nós já tomamos algumas decisões na vida. Se vem ou não ao culto, quantas vezes você tomou uma decisão pensando se vinha ao culto ou não, ou algumas vezes você pensou e não veio. Então a nossa vida, ela é feita de algumas decisões. Decisões essa que é chamada decisões do dia a dia, como todos nós temos esse tipo de decisões. Há decisões que podem mudar o rumo da nossa vida, como também pode complicar a nossa vida. Quem aqui já tomou uma decisão que foi bem? Quem aqui já tomou uma decisão que no final foi surpreendente, foi mal, se arrependeu? Eu acredito que todos já passou por esse momento de tomar decisões que deu mal no final. É a mesma coisa da nossa história. Decisões que nós tomamos que pode mudar a nossa história. Decisões que nós tomamos que pode complicar a nossa história. Como por exemplo, uma decisão quando você pensa com quem você vai se casar. Quem aqui já tomou uma decisão como essa? Quem aqui já pensou um dia com quem eu vou casar? Quem vai ser o meu esposo? Quem vai ser a minha esposa? Somente uma pessoa, duas pessoas eu já vi. Então, temos que tomar decisões. Não devemos casar com qualquer um, com qualquer uma mulher, com qualquer um homem. Então nós temos que tomar algumas decisões, porque tem pessoas que às vezes tomam decisões que se dão bem e outras que tomam decisões que vão mal. São decisões que vai mudar totalmente o que? O rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. Tudo isso é provocado por decisões. Decisões essas que nós tomamos, decisões essas que nós pensamos e às vezes agimos certos e às vezes agimos errado. Se pelo lado somos livres para tomar decisões, assim foi na vida de Jacó, como também pelo outro lado somos prisioneiros das consequências das nossas decisões. Quem aqui um dia já foi prisioneiro porque tomou uma decisão errada? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então estamos no caminho certo. Não pense você que uma decisão da sua vida que tudo vai dar certo. Mas tem decisões que vai vir as consequências e você vai se tornar prisioneiro ou prisioneira de uma decisão que você teve.
Quantos casamentos que a pessoa não orou? Quantos casamentos que a pessoa não pensou, não analisou, aceitou, queria porque queria e hoje estão sofrendo? São decisões que você vira prisioneiro, prisioneira de atitudes, de decisões. Eu não vou perguntar, mas não vou deixar de não perguntar essa pergunta. Tem pessoas que já casou, mas que se arrependeu um dia. Pessoas que um dia tomou decisão, no início foi mil mar de rosa, mas chegou um momento que você pensou em desistir. Decisões essas que você olhou para um lado e para o outro e disse: para que eu entrei nessa? Tomei um banho de água gelada. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Então são decisões que mudam o seu rumo, a sua história, mas que também são decisões que você se torna prisioneiro das suas decisões. O casamento, quando nós tomamos a decisão que vamos casar, que essa é a pessoa, é a preferida, mas quando nós acordamos, nós vemos que nós se tornamos prisioneiro daquela decisão, porque talvez nos arrependemos, talvez por algum momento, alguma situação na nossa vida, nós se arrependemos e pensamos, imaginando, se eu imaginasse, se eu pensasse mais um pouquinho, eu não queria isso para minha vida. Quantas vezes isso passou um filme na sua mente, passou um filme na sua cabeça? Uma vez que nós tomamos decisões, seja ela positiva ou negativa, a consequência virá sobre nós. Você não entendeu? Uma vez que você toma decisão, seja ela positiva ou negativa, as consequências virão sobre nós. Pastor, eu não entendi. Então quer dizer que eu tomei uma decisão, foi certa, deu tudo certo, então mesmo assim vem as consequências, vêm. E se eu tomar uma decisão negativa, piorou. Porque aí agora é que a consequência vai vir, o sofrimento vai vir, as lágrimas vão vir, as decepções vão vir. E aí agora você está sendo prisioneiro de uma decisão que você tomou. Olha lá no livro de Gálatas 6, versículo de número 8, o que Paulo vai dizer. Paulo, ele é uma pessoa chave para nossas vidas quando se fala de decisões. Que decisão é essa? Olha o que Paulo ele vai dizer. Porque o que semeia na sua carne, da carne a corrupção, mas o que semeia no Espírito. Então, igreja, nós não estamos fugindo do texto. Paulo ele é bem claro dizer que a partir do momento que você semeia na carne, você vai colher no Espírito? Não, você vai colher da carne. Ah, pastor, mas se eu semear do Espírito, então você vai colher as coisas do Espírito. É por isso que eu iniciei falando para a igreja que se você tomar decisões positivas, vai vir as consequências. Mas se você também tomar a decisão negativa, você também vai colher a negatividade. Ah, não existe isso. Se está tudo dando certo, a decisão está correta, então vai vir as consequências das decisões também corretas. É Bíblia. Paulo é bem claro dizer: o que semeia da carne vai colher, mas o que semeia do Espírito também vai colher. Então nós temos que tomar cuidado com decisões que nós tomamos. Nem toda decisão que você toma talvez pode te trazer alegria, mas haverá decisões que vai te trazer choro, decepção, lágrima. Glória a Deus. Jacó está passando por isso. Por que Jacó está passando? Jacó foi um moço ainda na sua juventude, que teve o quê? Tomando uma decisão. Jacó, ele sendo novo, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Jacó? Junto com a sua mãe, a enganar o seu pai Isaac. Foi o quê? Uma decisão.
ele já tinha abrido mão também da sua primogenitura. Ele já tinha tomado também, ele já tinha abrido mão daquilo que era dele. Então o que acontece? Por causa da decisão de Jacó, olha o que acontece: as consequências lhe sobrevieram. As decisões de Jacó, as consequências lhe sobreveio. Porque Jacó precisou sair da onde? Da sua casa. Jacó, ele precisou sair da sua casa, da sua família. E o que acontece com Jacó? Jacó, ele passa a ser um fugitivo. Por que ele passa a ser um fugitivo? Longe do seu irmão, longe do seu pai. Por que isso aconteceu? Por causa de decisões. Cuidado, igreja, com decisões. Não adianta eu vir aqui hoje me esforçar, trazer uma palavra como essa, para a igreja, para nós, e acabar esse culto, você faz do modo que você quer, você faz do jeito que você acha, você faz do jeito que você pensa, porque eu pago minhas contas, eu trabalho para me manter, eu trabalho e faço da minha vida o que eu quiser, eu que pago. O seu direito é trabalhar e pagar as suas contas mesmo. Mas nós estamos falando de decisões que traz consequência. Eu poderia ensinar você errado, eu poderia deixar você do jeito que você quer, mas eu sei que lá na frente você vai se prejudicar. E eu vou dizer mais aqui, porque Deus falou comigo aqui agora. Tem pessoas que ao tomar as suas decisões estão sofrendo calado e não quer nem que o pastor saiba, porque tem medo que ele saiba. Por quê? Porque ele sabe que um dia ele foi avisado que não deveria fazer e fez. Aí quando a consequência vem, está sofrendo, está gemendo, está murmurando, está reclamando e está chorando calado, mas não tem coragem de abrir a boca. Sabe por quê? Porque isso foi uma decisão que você tomou. Aleluia. É assim ou não é que acontece? Jacó, ele passa a ser fugitivo. Por quê? Por causa de decisões. Mentiu para o pai e ainda tomou a primogenitura do seu irmão Esaú. Então o que acontece? Ele passa a ser o quê? Um fugitivo. Ele precisou ir para a casa de quem? De Labão. Quem era Labão? Olha para onde que ele vai. Ele vai para a casa de Labão. E o que acontece? É lá na casa de Labão que ele foi enganado. Está vendo, igreja? Você só colhe aquilo que você semeia. A decisão dele, para onde ele vai sendo fugitivo? Para a casa de Labão. E é lá que ele vai receber um salário 10 vezes a menos daquilo que ele tinha direito. Então isso quer dizer que você passa a ser escravo de decisões que você toma. Tem muita gente sofrendo calado por tomar decisões erradas e achar que é certo. E o bom é tu sofrer calado mesmo e não abrir a boca, porque a decisão foi tua e tu não aceitou a opinião. Ah, Jesus, eu falo. Não? Porque não adianta tomar decisões por conta própria, sem buscar um direcionamento, mas quando as consequências virem, você querer dividir. Quando as consequências virem, tem que assumir o risco sozinho. Porque não aceitou a opinião, porque não aceitou o conselho, porque não aceitou o direcionamento, porque não aceitou buscar primeiramente em Deus. Foi decisões que você tomou. E aí o que acontece? Passado alguns tempos, ele teve que voltar para onde? Para onde? Está vendo?
mas não mentiu, não errou, não tomou decisões. Porque tem decisões que eu tomo que eu acho que vai adiante, mas lá na frente eu quebro a cara e retorno. Ai, papai. Foi o que aconteceu com ele. Ele volta para onde? Para casa. Anos depois de enganar a quem? A seu irmão Esaú. Que vergonha. Mentiu, tomou decisões, achou que estava certo, porque tem crente que ele é assim. Ele acha que ele está certo e do jeito dele, e ponto, e acabou. E as consequências vêm. Então, alguns anos depois, ele retorna para casa, depois de enganar o seu próprio irmão. E o que acontece? Depois de alguns anos depois, ele luta com o anjo no vale de Jabote. E o que acontece depois disso? A vida de Jacó foi marcada por decisões. A nossa vida aqui hoje não é diferente. São decisões que a nossa vida vai ficar marcada. Seja ela boa, seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela ruim. São decisões que as consequências vai vir. A decisão foi boa, então vai vir as consequências da decisão boa. A decisão foi ruim, então vai vir as consequências ruins daquilo que você tomou decisões. Mas eu sigo a Deus, é o dono do ouro e da prata, meu amigo. Nós estamos aqui nessa noite pregando Bíblia, falando que se você semear com lágrima, você vai colher. Se você semear contenda, você colhe a contenda. Se você semear coisa boa, é coisa boa que você vai receber. Se você semear da carne, você recebe da carne. Se você semear do Espírito, você vai colher do Espírito. Aleluia. E aí o que acontece? Jacó está vivendo consequências de decisões que ele tomou. Olha o que acontece com Jacó. No verso de número 40, no capítulo de número 45 e 46, Jacó, a Bíblia mostra que ele já não é mais menino. Jacó, ele é o quê? Ele não é mais um garoto. Se você olha no capítulo de número 45 do 46, Jacó, esse Jacó que estamos falando, ele está agora com a idade de 130 anos. Então ele não é mais garoto, não é mais menino. 130 anos. Esse Jacó, ele é alguém que Deus havia dado um nome, sim ou não? Jacó é alguém que Deus já tinha mudado o seu próprio nome. Era alguém que mancava. Ele é alguém que mancava de uma perna por causa do quê? Do encontro que ele teve com Deus. Então Jacó, ele tem uma vida marcada. Por quê? Por decisões. Porém, esse Jacó é alguém de caráter tratado diante de Deus. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós achamos que somos donos do nosso narizinho, que o nosso narizinho é empinado, eu posso tudo, eu devo tudo, eu faço o que eu quiser. Aí vem Deus de lá para cá, te tratando, te mudando. Aí vem Deus de lá para cá, te quebrando. Esse Jacó, a Bíblia mostra que ele já é idoso e manca de uma perna, mas o seu caráter é endireitado diante da presença de Deus. Eu não sei de que forma que você vai se chegar diante de Deus. Não interessa se é mancando de um pé, se é mancando dos dois pés. O importante é que quando você chegar na presença de Deus, seja de um caráter forjado diante da presença do nosso Deus. É o que acontece com Jacó.
mas com caráter e no centro da vontade do teu Deus, do que você andar com as duas pernas, mas sem caráter na presença de Deus. É por isso que Jacó, ele está pagando um alto preço por causa das suas decisões. Eu venho alertar aqui a igreja hoje. Cuidado, eu venho alertar. Tome posse quem quiser, mas eu venho alertar alguém aqui. Você só colhe aquilo que você planta. Você acha que está certo? Então continue. Tem até aquela coisa, o pensamento do ser humano é assim: eu estou certo, então você vai colher porque você disse que está certo. Foi uma decisão que você tomou? Sabe aquela pessoa que ela sempre diz: olha, a partir de hoje vai ser assim, assim. Então você vai colher o assim e assim, porque é uma decisão e uma opinião sua. Só que eu vou dizer uma coisa: Deus vai te pegar na curva. E quando Deus te pegar, eu quero ver se você vai aguentar o ar de Deus. Jacó, ele está vivendo consequências daquilo que ele tomou decisões. Lembrando mais uma vez, para tu sair com a memória refrescada: se tu plantar da carne, é a Bíblia quem diz, vai colher da carne. Se plantar do Espírito, vai colher do Espírito. Jacó, a igreja, ele está passando por um momento difícil na sua vida. Esse Jacó está sendo o quê? Marcado. A igreja, eu, você, estamos marcados. Com o quê? Com decisões. Lembra quando você decidiu servir a Deus? Lembra quando você decidiu dizer: eu serei fiel até a morte, custe o que custar? Então você está marcado. Por quê? Por causa de uma decisão sua. Não queira voltar atrás daquilo que você um dia tomou decisão. Temos que não dá tempo. Temos que não tem como voltar atrás. É Jacó que nós vemos aqui. Nós vemos um Jacó que ele está sendo marcado não só no seu corpo físico, mas também emocional. Não só no seu físico, mas também marcado na sua alma. Um Jacó que, ao tomar uma decisão, esse Jacó, com a idade de 130 anos, viveu muitos momentos de experiências com Deus. Igreja, 130 anos. Imagine a experiência que Jacó ele está tendo diante da presença de Deus. 130 anos. Imagine Jacó quando ele nasceu, quando Deus fez uma promessa para ele, quando ele tomou decisões, quando ele mentiu para os
venham para ter experiência com Deus, porque contando a história para ele é a mesma coisa de nada. Se você falar, olha, é desse jeito, cuidado, mas não fendiu na pele, não é dele, para que ele vai tomar cuidado? Então ele tem que passar para ele aprender aquilo que está sendo falado. Então Jacó, ele tem algumas coisas acontecendo na sua vida. 22 anos Jacó, ele pede a visão de quem? De José. Na sua mente, José morreu. Na sua mente, José já era. Na sua mente, nunca mais eu vou ver o meu filho. A notícia que chega a ele é que José morreu, mas ele viu José morto. Ele viu José com os seus olhos morto. Então nem toda notícia que chegar a você deve acreditar. Mas a sua vida é marcada com certa experiência. E essa história que chega a Jacó, que José está morto, é mentira. Mas ele acreditou. Ele confiou. José, ele foi vendido. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi levado, mas na mente de Jacó, José está morto. José foi vendido pelos seus irmãos. Só que Jacó ele trazia de lembrança do seu filho apenas um algo. Quem lembra? O que José trazia de lembrança? O que Jacó trazia de lembrança de José, igreja? A túnica colorida. Só isso que ele trazia de lembrança. Jacó lhe trazia de lembrança a túnica colorida, mas que seus irmãos havia o quê? Manchado de sangue de um animal. Eles haviam manchado de sangue de um animal para dizer que José estava morto, ou José morreu. Então pense comigo desde o início a história de Jacó, as decisões que Jacó tomou e agora as consequências que Jacó está colhendo. Igreja, a pergunta que não quer calar: Jacó esteve mais próximo de Deus, andou em lugares que nós não tivemos tão próximo e nem andamos, e ele sofreu tanto. Imagine nós. Imagine o que está por vir sobre nós. Tudo que os seus irmãos fizeram foi o quê? Agir a favor. Agir a favor de José. Eles agem a favor de José. Porque 22 anos depois vai agir para restaurar. 22 anos depois, os mesmos irmãos que trouxeram notícia que José está morto são os mesmos que agora
daqueles que querem ver o teu mal. Um dia se levanta contra você, deseja o teu mal, e no outro dia vai ter que contar o que Deus fez na tua vida. É o que acontece na vida de Jacó e de José. Por causa das decisões de Jacó, ele foi obrigado a viver certas experiências com Deus. É por isso que tem um dizendo no mundo lá fora que conselho fosse bom, ninguém vendia. Eu posso até concordar com isso. Então no versículo de número 26, olha o que a Bíblia diz. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Mas José não estava morto? Está vendo, igreja? Traz para a tua vida essa mensagem. Pensa no lado espiritual que agora. Alguém não disse que tu estava morto? Alguém não disse que tu não ia conseguir? Alguém não olhou para você e disse que você não ia além daquilo que você é? Alguém não olhou para você e olha, meu Deus do céu, até forjaram contra ti. Não foi assim que fizeram com José? Forjaram. Vai lá e mancha a veste e diz: olha aqui a prova, José morreu. Não é assim que faz os nossos inimigos, pessoas da nossa família, os nossos amigos, vizinhos. No versículo de número 26, então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não o acreditavam. Então seus irmãos, ele dá uma má notícia, só que virou ao contrário agora. Eles estão dando uma boa notícia. Eu vou dizer algo para alguém aqui. Está chegando uma boa notícia na tua vida. Eu posso profetizar em cima dessa palavra. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Mas José não estava morto, não. José ainda vive. Está chegando uma boa notícia para a tua vida. Alguém vai ter que olhar para você e contemplar que Deus verdadeiramente Ele te chamou, Ele te escolheu. Alguém estava tentando, alguém estava forjando, alguém estava desejando, vendo o teu mal, a tua queda. Alguém até tentou forjar contra ti, só que é a mesma boca que está lutando contra ti, é a mesma boca que Deus vai usar para poder anunciar que você está de pé. Aleluia. Aí o que acontece? Ele chega a Jacó e diz: José está vivo. É incrível um negócio desse. José está vivo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. A palavra desmaiou em hebraico significa esfriou ou gelou. Não tem esse ditado? Imagine quando você está assim tranquilo e alguém chega dizendo: rapaz, tu está sabendo o que aconteceu? A primeira coisa que você fica naquele impacto: tu me conta logo o que aconteceu. É bom ou ruim? Não é assim? Foi assim que Jacó ficou. A Bíblia diz que ele desmaiou. Jacó, em outras palavras, ficou pálido. Agora pensa comigo: Jacó com 130 anos de idade desmaiou, gelou, ficou pálido. Eu penso também que a pressão de Jacó era 130 anos, igreja. Então eu imagino que a sua pressão também caiu na hora. Então, 130 anos, Jacó recebe uma notícia dessa. Eu imagino que Jacó caiu, Jacó quase morreu. Porque há 20 anos Jacó tem na sua mente que o seu filho morreu.
na sua alma, o seu filho não existe mais. Só que 22 anos depois, Jacó recebe a notícia dos próprios irmãos dizendo que José está vivo. Aí o que acontece? Olha só o que acontece no 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de quem? E a igreja, olha. Então eles passam a contar para Jacó os feitos de José lá no Egito. José no Egito agora ele é governador. José lá no Egito ele é um homem honrado. José foi desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e ainda uma notícia para o seu pai que ele está morto. Só que Deus está revertendo a situação aqui, através desta mensagem. Da medida que eles vai contando para Jacó, olha o que acontece. Jacó ele foi sendo o que, igreja? Reanimado. Imagine alguém que 22 anos recebe uma notícia depois que o seu filho está vivo. Imagine os seus irmãos dizendo: pai, José está lá no Egito, ele é um homem próspero, ele é um homem abençoado, ajuda todo mundo, e vou dizer mais, ele é governador lá no Egito. Olha, pai, José, ele tem enviado carros, José tem feito as suas obras. Então isso prova que Jacó, ele está sendo o quê? Reanimado de aquilo que ele tinha na mente, que já estava morto. É assim, pessoas, quando coloca na sua mente que não tem mais jeito, acabou, já era. Só que vem alguém e diz para ele: olha, você é capaz, vai dar tudo certo, se levanta, Deus é contigo. Aí Deus está dizendo: eu estou animando alguém aqui hoje, eu estou reanimando alguém aqui hoje, eu estou levantando alguém aqui hoje. Eu desci do céu para trazer notícia que aquele que pensava que tu ia morrer nesse deserto, que não tinha mais jeito para a tua vida, hoje eu trago boa notícia. Hoje eu te animo, diz o Senhor. Então, quando seus irmãos passam a conversar com Jacó, isso mostra que Jacó ele foi caindo em si. 130 anos, já está velhinho. Você consegue imaginar Jacó andando 130 anos? Você já viu alguém com 130 anos andando? Se os dias atuais a pessoa não chega nem 60, só chega 80, 90 aqueles que eram. Porque os de hoje, o máximo que chega é 55 ou 50. Só que Jacó ele está com 130 anos. E os seus filhos agora vai contar para ele. Ou seja, Jacó ele está caindo em si. Jacó ele está sendo o quê? Reanimado. E nós percebemos que no versículo de número 28, olha o que acontece. Disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Olha, com 130 anos, mas ainda ele coloca um desejo no seu coração. Ele vai lá e vai dizer nesse versículo: disse a Israel: basta, ainda vive o meu filho, e eu preciso ver ele ainda antes que eu morra. Então Jacó ele tem na sua mente que a qualquer momento ele pode morrer, mas ainda há uma esperança. Qual era a esperança de Jacó? Eu preciso ver o meu filho. Igreja, que coisa louca quando eu olho esse versículo. Imagine Jacó agora se levantando dentro da sua casa, se preparando com 130 anos e dizendo: eu vou atrás, eu vou adiante.
decidido, sim ou não? Mostra um Jacó decidido, um Jacó de coragem. Nós precisamos tomar. Peraí, Jacó não teve, ele não teve decisões quando novo? É o mesmo Jacó agora, com 130 anos, com suas decisões. É o mesmo Jacó que está decidido. E mostra também que ele está focado. Ele tem uma decisão dentro dele. Qual é? Você leu comigo o versículo de número 28. Eu preciso ir, eu preciso ver o meu filho ainda antes que eu morra. Então mostra um Jacó decidido. Esse Jacó que nós estamos falando aqui, ele está vivendo em Hebrom, terra da promessa. Lembra da promessa que Deus fez? Deus fez uma promessa para ele, sim ou não? Então ele está vivendo numa terra boa, a terra da promessa. Ele está vivendo a promessa que Deus fez para ele. Só que mostra algo aqui agora para nós, que ele, ao saber, tem notícia do seu filho, meu amigo, ele tem que tomar uma decisão: viver na terra da promessa ou tomar decisão, sair da terra da promessa e ir em busca do seu filho. Não me entendeu, na igreja? Existem decisões na vida. Tem crente que ele prefere viver na terra da promessa do que tomar decisões maiores. Só que a Bíblia mostra um Jacó decidido desde novo, mas como também na sua velhice. Ele não estava olhando que estava na terra da promessa, ele não estava olhando que ele estava vivendo a promessa depois de velho. Mostra um Jacó com 130 anos, mas que ainda está cheio de decisão. Se for preciso, eu deixo a promessa, mas eu vou em busca do meu filho. Ei, tem momento que Deus coloca você no estreito. Você vai ficar porque é promessa, ou você vai tomar decisão deixando a promessa para viver o sobrenatural? Aleluia! Jacó está vivendo na sua terra em Hebrom, terra da promessa. Só que mostra o Jacó decidido. Jacó está vivendo no lugar ou na terra da sua promessa, na terra onde Deus havia lhe prometido. Está vendo que Deus, tem hora que Ele coloca nós no estreito? Deus coloca nós em situações. Mostra que sair de lá e deixar para trás a promessa, ou ficar na promessa. Ei, sabe o que mostra para nós? Isso aqui não é uma decisão fácil para Jacó. Abrir mão de algo que você já tem. Mas eu sofri esses anos todos, agora eu estou vivendo. Ai, meu Deus, sofri esses anos todos, lutei esses anos todos, foi tão difícil. Passei por isso, passei por aquilo, viver escondido. Isso é para a vida dele. Pensa você aí, a tua. Vivi tudo isso e agora está tudo sossegado, está tranquilo. Estou casado, estou casada, minha casa imobiliada, rapaz, dinheiro na conta, emprego bom, carro zero para andar. Só que aí vem Deus e coloca você no estreito para ver se você é capaz de tomar decisões. Então mostra um Jacó que ele precisa tomar uma decisão e não é fácil. Não é fácil, com 130 anos. Alguém vai dizer assim: olha, Jacó, versículo número 8, ele tomou essa decisão por causa do filho. Jacó só tomou essa atitude por causa do filho. Aí alguém está dizendo assim: só aceitou vender o carro velho porque estava comprando novo. Só aceitou largar a casinha velha porque ganhou uma nova. Ai, papai. É assim que estão pensando de Jacó.
Jacó, com 130 anos, no versículo de número 28, tu leu, ele toma uma decisão, e não é fácil de se tomar uma decisão como essa. Mas alguém está olhando para Jacó e dizendo: Jacó só tomou essa decisão por causa do filho. Mas do outro lado tem a promessa. Quer ver uma coisa? Capítulo de número 46. Olha o que a Bíblia vai dizer: partiu Israel com tudo quanto tinha e veio aonde? E ofereceu sacrifício de Isaac, seu pai. Ei, Jacó ele não partiu direto para ver o filho. Jacó não foi correndo para encontrar com o filho, não. Jacó tinha tudo isso. Sabe por quê, irmão? Aqui mostra de Hebrom para Berseba dá 26 quilômetros, viagem de uma semana. Pensa comigo aqui, 130 anos, o cara andar 26 quilômetros há cerca de uma semana. E vou dizer uma coisa para você, Renato: 130 anos e andando, mancando, sacrifício. Mostra um Jacó que está com desejo de ver o seu filho. Dá um abraço nele, sim ou não? Mostra um Jacó que tudo que ele queria era beijar o rosto do seu filho. Só que a Bíblia diz que Jacó ele vai para Berseba. E só que quando ele chega em Berseba, o que ele faz? Ele oferece um sacrifício a Deus. Aí a pergunta que não quer calar: por que ele oferece um sacrifício a Deus, igreja? Então ele chega em Berseba, só que lá em Berseba tem um altar. E esse altar, ele oferece o quê? Um sacrifício. É lá no altar que ele vai oferecer o sacrifício a Deus. Sabe o que mostra para nós aqui? Um Jacó decidido, cheio de experiência, que antes de ele tomar essa decisão, primeiramente ele vai ao papai consultar a Deus, porque tem crente que toma decisões sem consultar a Deus. Nós estamos falando de um Jacó com 130 anos, cheio de experiência, um Jacó decidido como novo e como velho. Só que um Jacó aqui agora de caráter. Jacó não vai lá para o Egito ver o seu filho. Jacó ele vai para Berseba, porque antes dele ir para o Egito, primeiramente ele vai no altar, consulta a Deus, leva sacrifício, presente a Deus, buscando uma resposta de Deus. É assim que acontece na nossa vida. Tem momento que nós quebramos tanto a cara por tomar decisões que nós queremos, que aí Deus coloca no estreito. E quando tu passa a ter experiência com Deus, aí tudo que tu vai fazer, primeiramente tu consulta a Deus. Tem pessoas que dizem: mas Deus está nesse negócio. Mas tu consultou a Deus, Deus confirmou para você. Mostra um Jacó que agora está forjado o seu caráter, porque quando mova decisões que ele tomou, só quebrou a sua cara. Só que mostra um Jacó com 130 anos, que agora ele não quer agir com a força do seu braço, mas primeiramente, antes de agir, ele vai para o altar. Eu vou dizer, é no altar que se tem resposta. Eu imagino Jacó lá no altar dizendo: olha Deus, eu tive uma notícia que o meu filho está vivo, e aí? O Senhor permite que eu desça ao Egito ou não? O Senhor vai deixar eu descer ao Egito ou não? O que o Senhor tem para mim? Fala alguma coisa para mim. E a Bíblia vai dizer que aqui Deus responde a oração de Jacó. Deus responde a oração de Jacó. Eu vou dizer uma coisa: só se tem resposta quem vai para o altar. Quem toma decisões sem consultar a Deus só quebra a cara, mas quem vai para o altar tem resposta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: cuidado com as decisões da carne, cuidado com as tuas próprias decisões.
Mas antes de tomar decisões, primeiramente me busque no altar. Porque se tu confiar em mim, primeiramente no altar, no altar tem resposta. Glória a Deus. Versículo de número 1 do 46. Olha o que acontece no 46, igreja, vem comigo. Ele vai aonde? Em Beceba. Aí, por que ele vai a Beceba? Por uma razão. Todo mundo vai dizer que ele vai lá por causa do filho. Só que é em Beceba que Isaac orava. É lá em Beceba que seu avô Abraão orava. Aonde? Beceba. Sim ou não? E mostra também em Beceba havia o quê? Um altar de adoração. Então ele vai consultar a Deus. 46 do versículo de número 1. Quando ele diz eu quero ir a Beceba, ele está querendo dizer o quê? Ver o meu filho. Eu vou a Beceba, mas eu quero ver o meu filho. Só que ele está dizendo uma coisa para quem não entendeu. Eu vou a Beceba ver o meu filho, mas primeiro eu vou consultar a Deus. Aleluia. Fala a verdade, quantas vezes você tomou decisões sem consultar a Deus? Quantas vezes você agiu sem consultar a Deus? Quantas vezes você fez algo que você não consultou a Deus? Olha a experiência que Jacó viveu, por decisões, por achar que ele mandava nele. Mas 22 anos, esteja no lugar dele. A notícia que ele teve que o filho estava morto e estava vivo. Hein? Ele está dizendo, eu vou a Beceba ver o meu, mas primeiro eu vou buscar a Deus. Ou seja, eu vou consultar a Deus. Eu quero abraçar o meu filho, mas primeiro eu vou buscar a Deus. Eu quero beijar o meu filho, mas primeiro eu vou consultar a Deus. Eu quero ver o meu filho, mas primeiramente é Deus que eu tenho que consultar. Eu quero ver o meu filho, mas antes eu tenho que ir no altar. Mostra Jacó decidido, mas de caráter. Glória a Deus. É o que falta muito, caráter. O que é caráter para você? O coração estava dizendo, eu quero ir para o Egito. Não estava não? Seu filho não está lá? Meu coração, eu quero ir para o Egito. Ver o meu filho, mas primeiro eu tenho que falar com Deus. O meu coração de servo primeiramente está no altar. Aleluia. Não é assim? Glória a Deus. Seu coração de servo tem que estar no altar primeiramente. Primeiramente é no altar. É no altar que tem que estar, como Jacó. Jacó agora ele mostra uma pessoa decidida, mas de caráter, que não faz nada se primeiro não consultar a Deus. Eu vou encerrar isso daqui, olha, eu vou encerrar, mas eu vou dizer algo para você. Deus deve ser prioridade na sua vida. Primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Ah, mas não, primeiramente Deus. Primeiramente Deus na sua vida. É trabalho, primeiramente Deus. É esposo, primeiramente Deus. É esposa, primeiramente Deus. É filho, primeiramente Deus. É por isso que eu cobro. É por isso que o Cristo prega aqui dentro, que é para tu entender que a prioridade é Deus em primeiro lugar. A pergunta é: Deus é em primeiro lugar na sua vida? Deus é em primeiro lugar na sua casa? Deus é em primeiro lugar no seu trabalho? Deus é em primeiro lugar na sua vida? Deus é em primeiro lugar? Deus, Ele é em primeiro lugar, porque tem pessoas que dizem a prioridade é Deus na minha vida, mas quando pensa que não, a prioridade está em
bens materiais, está no carro, está na conta, está no dinheiro, está na esposa, está no esposo. Não esquece Deus, fica para trás. Só que Jacó teve que sofrer para ele ver que a prioridade aqui, primeiramente, eu vou encerrar com uma só palavra aqui agora, não prego mais. Eu só queria que você me entendesse, que a prioridade é Deus. Essa pregação aqui hoje foi para tu entender as consequências, as decisões, prioridades. Eu vou dizer uma coisa para você. Em tudo na sua vida, na minha vida, primeiramente Deus. Segundo, aquilo que tu quer, aquilo que tu pensa, mas primeiramente Deus. Não tome decisões se primeiramente não ir para o altar. A Bíblia diz que Jacó foi para o altar e levou o quê? Sacrifícios. Sim ou não? Sim. Versículo número 2: e falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou teu Deus, de teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aleluia! Deus está dizendo: Jacó, só porque você primeiramente me buscou, agora tu pode ir no Egito, porque é lá que eu vou te honrar. Aleluia! Não prego mais aqui hoje. Prioridade Deus. Não diga aqui dentro da igreja ou com o microfone na mão que Deus é prioridade e depois tu não prioriza. Não diga que Deus é tudo na sua vida, mas em alguma circunstância tu deixa Deus para trás. Ficaremos de pé.